Buguei. Minha cabeça fundiu. Tá tudo atrapalhado. O que eu tenho? O que eu tenho? Pode ser síndrome de burnout. Pega seu caderno de insights, caneta, um copo de água e fica com a gente que hoje o tema do nosso Vem Pro Topo é síndrome de burnout. Roda a vinheta. Bem-vindos ao 10º podcast sobre liderança e bem-estar. Eu sou Márcio Moura Moreno, consultor de sistemas, coach e especialista em gestão de pessoas. Líder escalador, é uma honra estar na sua presença, então vamos ao triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Inscreva-se no nosso canal para receber em primeira mão os nossos conteúdos. Eu sou Mel Moura Moreno, psicóloga, neurocientista, mentora de líderes, estrategista de negócios. E é uma honra ter você aqui neste nosso podcast, nos ouvindo, nos assistindo. É sempre uma honra. A sua presença representa que você está decidida a escalar a sua montanha. E eu quero estar com você ao longo dessa jornada. Então lembre-se sempre de nunca se esquecer de lembrar. Se você tiver dúvida da sua competência, da sua capacidade, eu acredito em você. Me procura que nós vamos resolver isso rapidinho. Então vamos lá, Mel. Falando direto e reto, papo reto aqui. O que é burnout? Burnout é um esgotamento nervoso, vinculado com o profissional, mas não é exclusivamente profissional. Ele pode ser um burnout emocional dos relacionamentos também. Essa expressão ela vem desde 1974, com o psicólogo Herbert Freudenberger. Ele vinha estudando e ele fez a primeira descrição dessa síndrome voltada mais para as lideranças, voltado para o meio corporativo, porque ele começou a observar isso no alto nível hierárquico das empresas. Bom, 50 anos se passaram de estudos. É interessante saber que são 50 anos das pessoas estudando isso e parece que só agora está sendo divulgado, está sendo trazido isso à tona. Como é que é isso? Por que demorou tanto? São os estudos, não são os estudos? Ou isso aí era simplesmente numa faixa, como você falou, da hierarquia alta das empresas? Por que agora isso está sendo tão divulgado e amplamente comentado por aí? Márcio, nós temos 2 pontos que precisam ser levados em consideração. Primeiro deles, nós vivíamos num universo analógico. Então, os estudos eles demoravam um pouco mais para serem propagados, porque nós fazíamos os estudos, elaborávamos os artigos, defendíamos as nossas teses dentro do meio acadêmico. Perfeito. Depois, saindo do meio acadêmico, elas iam para o meio acadêmico através das nossas aulas, dos nossos seminários, dos nossos simpósios. Isso podia ser transformado em um artigo de revista, em um livro, e aí sim começava a propagação do conhecimento, não informação. Ou seja, uma coisa muito devagar, muito morosa, muitos Atualmente, processos. com o universo já digital, você defendeu uma tese, já teve alguém, você já fez nas redes sociais, você já falou. Então, espalhou. O conhecimento é propagado como informação, ou seja, algo muito superficial. E nos meios acadêmicos ele continua sendo levado a sério, sendo fomentado, divulgado, discutido. Mas, Márcio, tem uma outra questão que a gente precisa considerar, que é o preconceito. Ah, sim. Tudo, absolutamente tudo, que se refere a questões emocionais, mentais, vem pintado com um fantasma de é loucura. É loucura. Então, as pessoas vão abafando isso. Tanto que quando era, ainda hoje, né, a gente escuta isso, mas quando eu era mais jovem, né, adolescente e tal,
falava-se em ir ao psicólogo, ou ir à psicóloga, ou fazer um tratamento, né, psicológico. Ah, é louco. Aí alguém falava, não, é legal, né? Alguém que já estava fazendo, né? Que via que ela era legal e tinha resultados. Fala, não, é legal, cara. Eu não sou louco, não vou num psicólogo. Não preciso. Olha, Márcio, eu diria para você que você já não é mais adolescente, nem Então, jovem, o tempo passou nem mocinho. e as pessoas continuam com Tanto preconceito. que Né? você perdeu os cabelos. Ah, né? pronto. Aí ela vem entrar nesse ponto. A minha profissão ainda hoje, tudo que se refere muito à questão da psicologia, do coach, da mentoria, ainda passa por aquele corredor estreito de eu não sou louco, eu não preciso disso. Imagina que eu vou gastar o meu dinheiro para falar os meus problemas para aquela pessoa. Eu falo para o padre, para o pastor, para o rabino, seja lá o que for. Gente, cada coisa não importa coisa. Questões espirituais você vai resolver com o seu sacerdote, com o seu pastor, com o seu pai de santo, e está tudo bem. Existem aquelas outras questões que a gente conversa com os amigos, com a família, com o parceiro. Mas existem questões que somente dentro do setting terapêutico, dentro de uma sessão de psicologia, dos meus processos de mentoria, é que a gente vai realmente mergulhar a fundo com ciência. É isso que eu ia falar, que aí tem ciência, com ciência, para descobrir a verdadeira causa para aquele sintoma. Então, se a gente pensar no burnout, né, é um distúrbio, é uma síndrome. Por que é síndrome? Porque existem várias características que são comuns. Então, a gente chama de síndrome. E elas abrangem 3 dimensões principais. Vocês viram que agora eu estou toda digital, gente, que chique? 3 dimensões importantes. A exaustão emocional. Ok. Então, existe uma sensação de esgotamento emocional, de falta de energia para fazer as atividades profissionais. Então, a pessoa acorda mal, acorda cansado, acorda desmotivado. Isso não significa que seja uma pessoa que não tenha grandes perspectivas de crescimento profissional. Não, ela não tem força física, Exato. Força emocional. Por quê? Porque o sono dela é de péssima qualidade. Inclusive, você pode usar esse pedacinho lá no seu Instagram, né? Porque a gente toma um chazinho que é uma delícia para a questão de sono. Qualquer coisa, pergunte que a gente fala sobre isso. E é natural. A exaustão emocional, ela vem por conta de excesso de cobranças externas, a necessidade de... Sabe, nós já falamos em podcasts anteriores, dar conta de tudo, ser 1001 utilidades, ser perfeccionista. Lembra que a gente já falou muito sobre isso? Então, e existe uma cobrança sobre isso, né? Existe. Todo mundo tem que estar no topo da crista da onda o tempo todo. Sim, você tem que ter X seguidores, X curtidas, X comentários, estar em X eventos. Você tem que ser o melhor na empresa. Né? Sempre estar lindo, maravilhoso. Você não pode... Tanto que a gente não vê na rede social ninguém tomando cafezinho com pão com manteiga naquela padoca que não tem nome. Não. Você só vê as pessoas tomando o cafezinho, em lugares com pão maravilhosos, com manteiga, em lugares... né? E sempre... Gente, não é toda pessoa que está sorrindo, feliz nas redes sociais que não esteja com depressão. Isso é verdade. Existem muitas pessoas com alto grau de depressão. Quando eu falo alto grau, é alto grau mesmo. Mas estão sorridentes nas redes sociais, estão aí badalando. E isso gera também exaustão emocional. Então, uma das dimensões do burnout é a exaustão emocional. A segunda dimensão é a despersonalização ou cinismo. Cinismo? Cinismo. Cinismo. A pessoa se torna cínica? As pessoas desenvolvem atitudes negativas ou vão se distanciando em relação ao trabalho e às pessoas envolvidas nele. Então, fala assim, aquela empresa não tá legal, aquele meu chefe não é bacana, esse meu trabalho, eu tô cansado de fazer essa atividade, mas eu tô não cansado para, dessa né? área. Não para. Não para.
tá 10 anos reclamando da mesma coisa e não para. Exatamente. Então, é essa despersonalização. Tá. Porque uma coisa é você falar assim, olha, eu estou nesse trabalho, nessa equipe, eu não gosto do meu chefe, do meu líder, eu não gosto do trabalho que eu estou fazendo, eu vou procurar a Mel para fazer uma mentoria com ela para fazer a mudança de carreira. E aí é legal porque tem todo um processo. Ou então, não, eu vou procurar a Mel para fazer uma mentoria de autoconhecimento porque eu quero entender por que eu estou tão desmotivado. Se é uma questão do trabalho ou se está comigo isso. Essa é uma questão. Mas quando você tira essa responsabilidade de você e joga para o mundo e fica só reclamando e não faz nada para mudar, nada para sair dessa situação, você está também dentro de uma das dimensões do burnout. E a terceira questão, a terceira dimensão, é a diminuição da realização pessoal. A pessoa não tem, ela não se sente eficaz, ela não se sente produtiva, ela não se sente realizada. Com isso, ela fica com uma baixa autoestima profissional. Eu sou o cocô do cavalo do bandido. Nossa. Ai, porque eu não consigo progredir. Puxa vida, o Rei Julian entrou depois de mim na empresa. Rei Julian é um rapaz que está aqui trabalhando com a gente hoje. Ele entrou depois de mim na empresa e já foi. Agora ele já está 2 posições hierárquicas acima que eu. Ai, eu realmente não sirvo. Eu sou o cocô, eu sou... Né? Para aqueles que são da minha faixa etária, tinha o Hardy. Ó dia, ó céu, ó azar. Exato, é bem por aí. É bem por aí. A pessoa fica só reclamando de todas as situações e não faz nada para mudar. Era um desenho animado, né, gente? Da época que se tinha desenho animado, né? Então, assim, são 3 dimensões onde o burnout atua na vida da pessoa. É incrível, né? Então, Mel, a gente lê, ouve falar, mas para muitos isso é algo impalpável ainda, o distante, né, da realidade da gente, né? Parece que tudo isso corre longe, né? O outro teve burnout, o outro teve, né? E pode até parecer, para algumas empresas, que isso seja um mimimi. Uma história da carochinha para produzir menos ou para arrumar desculpas, né? Por que o trabalho não saiu. Fala um pouco desses fatores, né, que contribuem para o desenvolvimento do burnout, especialmente em líderes, né, que você falou que os estudos começaram nas altas hierarquias, sim, né? Sim. Então, mas isso atinge todo mundo hoje, né? Atinge a todo cima mundo a baixo, hoje, né? e exatamente por conta dessa fala sua horrível, tenebrosa. Minha fala horrível. Que as empresas entendem isso como corpo mole ou corpo mimimi, mole, é que as pessoas vão deixando de se cuidar. Atenção, RH. Dá uma olhada nisso aí, hein? Líder, RH, pessoas das equipes. Abre a orelhinha. Ouvidos abertos. A outra também. Põe o tic-teco para funcionar. Para com essa história de que se você disser ou se você der atenção ao que você sente, você está sendo fraco, fraca. Para. Stop nisso. Se você está sentindo algum desconforto, procure saber a causa. Física, emocional, mental, espiritual, procure saber a causa. Porque quando você vai tratar a causa, você vai diminuir o sintoma. O sintoma é seu amigo. Quando nós temos um sintoma que seja uma dor, um desconforto qualquer, por exemplo, se eu estou vermelhinha, eu já sei que é a minha acne rosácea que está dando sinal de atenção. O que significa isso? Excesso de maquiagem, excesso de luz, eu preciso focar mais no protetor, ficar mais calma, comer menos pimenta. Então, o sintoma, ele é um sinal de alerta, ele é nosso amigo. Tem coisa que não está dando bem. Está dando ruim em algum sentido. Procura ajuda. E isso, Márcio, quando a gente se fala no meio corporativo, no reino profissional, é muito ruim, porque existe um preconceito muito grande. As pessoas rotulam muito, Verdade, entendeu? verdade. Fulano é fraco, ele vive reclamando de doenças. Sim, existem as pessoas que reclamam demais. Sim. Mas existem aqueles que precisam de ajuda. Então, vá procurar ajuda. Os RHs precisam ser mais humanizados.
Você pode ter inteligência artificial para fazer a folha de pagamento, para fazer o registro do funcionário, né, Márcio? Pode ter o SAP para fazer tudo isso. É isso Mas aí. lembre-se que a hora que você recruta e você seleciona pessoas. Pessoas, colaboradores. Você não trabalha com recursos humanos, não. Você trabalha com pessoas que colaboram para o crescimento da sua empresa, do seu setor, da sua equipe. Então, precisamos dar atenção para isso. Começou sim, Márcio, na questão dos grandes líderes, principalmente nos Estados Unidos, né, porque eles são mais viciados em trabalho. Verdade. E a combinação de 3 fatores, os fatores organizacionais, pessoais e ambientais. Então, vamos lá. Sobrecarga de trabalho. Lembra do Bombril, 1001 utilidades, que a gente já falou tantas vezes? Então, os líderes vão enfrentando cargas de trabalhos intensas, com muitas responsabilidades, com tarefas complexas. E porque eles, muitas vezes... Gente, isso não é uma estratégia, quando eu falo, e eles, muitas vezes, muitos líderes, é porque eu não quero dar porcentagens. Porque as porcentagens são altas. Nós temos pessoas técnicas muito competentes, mas que não possuem formação para serem líderes de equipes. Então, a pessoa é boa tecnicamente, ela é boa no relacionamento ali, no coleguismo, mas a hora que ela assume a posição de liderança num setor, que ela tem que aprender a lidar com o tempo, com as prioridades, com a própria gestão do trabalho dela, ela se perde. Então, o que acontece? Você tem líderes absolutamente atolados de atividades, com entregas atrasadas, entendeu? Com queda de performance. E ele se cobrando por resultado. Não, eu tenho que dar resultado, porque eu sou bom, eu nunca fiz isso. Mas ele não dá conta. Por quê? Porque ele não elege prioridades. E ele não elege prioridades por quê? Porque ele não sabe. A gente não aprende isso na escola, né? Não. Então, um dos fatores é a sobrecarga de trabalho. O segundo, nós já falamos e eu volto a repetir, expectativas elevadas. Então, é aquela coisa assim, você entra na empresa, você conhece o plano de carreira. Você conhece o plano de carreira. Então, eu saio de A, vou a B, C, D e E. Ok. Ou é aquela fala, Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Sim, você sabe quanto tempo durou cada dia de Deus? Para ele fazer tudo isso? Não. Então, meu amigo, não queira ser sucesso logo no primeiro dia. Hoje o rei Julian chegou para mim, falou que lá na terra dele, de onde você é mesmo, Julian? Do Maranhão, se fala de milho em milho, né? De milho em milho, a galinha enche o papo. Aí eu falei para ele, é que aqui, para nós em São Paulo, é de grão em grão, a galinha enche o papo. Então, na verdade, é de grão em grão, é de passo a passo. Se você não der o primeiro passo, você não apertou o play. Se você não apertou o play, meu amigo, não está tocando, não está acontecendo. Obviamente que você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não começar a sua escalada da sua montanha, da base, do cascalho, você não chega no topo. Então, para de criar aquela expectativa elevada de que o Zezinho, o Manezinho, a Mariazinha conseguiu fazer isso em 3 meses e você não consegue. Calma. Cada história é uma história. Cada jornada é uma jornada. Cada escalada é uma escalada. Ocupe-se da sua escalada. Faça o seu melhor no dia a dia. E você vai crescendo. Isso é real, é fato. Agora, quando você lida com expectativas muito elevadas e você coloca uma pressão muito grande, metas muito ambiciosas, para que você atinja em curto espaço de tempo, sinto muito. Você vai acumular fracasso. Foi tema do primeiro podcast. Nós passamos uma listinha de perguntas. Uma lista de perguntas. O que você quer? Para que você quer? Por que você quer? Como você vai conquistar? Quanto te custa? Quando você vai
ter isso pronto. Quando você começa a colocar essas perguntinhas em tudo na sua vida, você começa a construir, sim, jornadas evolutivas. Você está dentro daquilo que eu chamo nas minhas mentorias de mentalidade evolutiva. Então, o que eu quero dizer agora, preto no branco, é o seguinte: se você não tem sucesso, líder, se você só tem fracassado, é porque você não tem a mentalidade evolutiva. Sim, você precisa da mel na sua vida. Olá. Por quê? Porque a mentalidade evolutiva, a mel na sua vida, vai te dar ferramentas, instrumentações para que você dê um passo após o outro, respeitando cada passo, valorizando cada passo, celebrando com toda a sua força cada passo, por menor que seja. Por menor que seja. Mel, e quando eu errar? E quando não der certo? Você vai olhar para a situação, vai aprender com ela para progredir no próximo momento. Terceiro fator, suporte organizacional. É aquilo que eu estava falando. Se você tem um RH na empresa que entende que ele tem funcionários, ou seja, indivíduos que funcionam, essa estrutura, essa cultura organizacional não vai respeitar o seu colaborador com burnout. Uhum. Ele vai rotular. Mas, quando você tem um RH, uma cultura organizacional que valoriza a pessoa, as competências, as habilidades, as individualidades de cada um, sim, esse suporte organizacional vai te ajudar a não chegar ao burnout, a já promover ferramentas, estratégias para que você retome a saúde mental, retome um relacionamento saudável com o seu trabalho. E isso é importante. Perfeitamente. Um quarto fator, também muito importante, é o equilíbrio trabalho-vida pessoal. E agora eu quero falar um pouco, começar pelas mulheres. Nós, mulheres, trabalhamos fora, eu trabalho em home office, mas eu trabalho. E quando eu estou trabalhando, eu não estou cuidando da casa. Mas a hora que eu paro de trabalhar, eu tenho uma casa para cuidar. Eu tenho 8 gatos. Quem tem gato sabe. Gato produz pelo. Pelo em todo lugar. E eu gosto de cozinhar, e eu gosto de fazer as coisas. Eu tenho as minhas responsabilidades. Eu tenho ajudantes, colaboradoras? Tenho. Mas eu preciso fazer outras coisas. Só que existem mulheres que, como eu, trabalham e não têm colaboradoras. E às vezes não trabalham em home office, trabalham fora. Então elas trabalham, elas têm a jornada de trabalho delas fora, na empresa. Chegam em casa, elas têm a jornada de trabalho delas. Inclusive eu falei sobre isso hoje num podcast que eu fui convidada por uma amiga a gravar. A gente vai acumulando jornadas. E o homem? O homem? Pronto, já vai falar que o homem é folgado. Não vou falar isso não, Márcio. Você sabe por quê? Porque a culpa é da mulher. A culpa é da mulher. A culpa é da mulher. O homem, ele trabalha fora... Menos, Márcio. Ele trabalha fora, chega em casa, ele bota o 42 dele bico largo em cima da mesa, que é o pezão, e fala assim, traz uma cerveja e vai assistir o jogo. Mas esse é o Homer, né? Ah, pois é. Esse é o Homer. É o Homer, e vários homens são Homer Simpson. Se você me comparar com o Homer Simpson... Não vou te comparar. Por bom. quê? Porque nós nos educamos há 30 anos, todos os 30 dias, anos. para que a gente não seja assim. Então, o que acontece? Não é que o homem ajuda a mulher. O homem tem também as tarefas dele no lar, porque ele mora naquele lar. Exatamente. Então, em casa, quem é que cuida do banheiro dos filhos, dos gatinhos? O Márcio. Quem é que põe o colírio no cachorro? O Márcio. Quem é que dá comida para os cachorros? O Márcio. Quem é que cuida da refeição dos humanos da casa? Sou eu. Quem é que cuida da feira, do supermercado? Porque senão a gente ia comer muito mal, gente. Muito mal. Quem é que cuida das roupas, da organização, do embelezamento da casa? Sou eu. Então, atividades separadas, mas tem dia que eu estou tão atolada de atividade que ele fala assim, vou fazer um arroz, vou fazer uma salada. Mulheres, quando seu marido falar isso,
Não vai ficar assim, ai, mas olha, a minha pia, a minha louça. Larga a mão. Como é que é? Larga mão. Ah. Ele vai fazer do jeito dele. Não é do nosso jeito. Nunca Mas, pelo menos, nós não tivemos que fazer. Nós não tivemos que fazer. Aí a gente só vai lá na pia, tal, dá aquela ajeitada do nosso jeito, mas o quê? Fazer, pôr para lavar na máquina ou lavar a louça, a gente não fez. E deste modo, nós tiramos um peso de uma atividade das nossas costas. É isso aí. Então, agir, Márcio, com parceria no casal, parceria na família. Os filhos podem colaborar, devem colaborar desde pequenos. Ensine-os desde pequenos. Pode ser uma coisa mínima, arrumar a própria cama, deixar o material organizado, tirar o prato da mesa, vai crescendo, levar o cachorro para limpar o lixo, pôr o lixo para fora, levar o cachorro para passear, dar uma ajeitada na casa, por que não? Se todos moram naquele lugar. Então, esse equilíbrio entre o trabalho remunerado e a vida pessoal, ou seja, o trabalho na questão doméstica, é importante. Porque senão os relacionamentos ficam ruins. Exato. Não tem tempo para conversa, não tem tempo para nada. Mais uma coisa que o burnout atrapalha, tomada de decisão difícil. Gente, se você não está conseguindo pensar, porque você está sem dormir, Que dirá. se você está se sentindo mal fisicamente porque você não dormiu, como é que você vai tomar decisões difíceis no âmbito da empresa? Como é que você vai negociar com a sua equipe prazos? Você não vai conseguir. Análise de relatórios. Né? Análises de relatórios, exatamente. Dependendo do que você tem que fazer, você não consegue analisar, chegar num ponto final, num ponto comum ali, numa solução para o Que problema. às vezes está na ponta do nariz e a pessoa não consegue enxergar. Exato. E isso vai gerar o quê? Ansiedade, estresse. Assistam Divertidamente 2. O foco muito na ansiedade. Assistam sobre isso. Então, o burnout ele é uma série de características, de sintomas. Entre eles estão ansiedade, o estresse, o nervosismo, a insônia, a fadiga, aquele cansaço extremo. Então, isso é importante. E o que acontece se você tem um líder, Márcio, que não consegue tomar as decisões corretas, se ele procrastina porque ele está exausto, o clima, o ambiente de trabalho vai ficando tóxico. O departamento todo fica perdido. Fica doente. O departamento todo adoece. Por quê? Porque ele vai cobrar do time, o time não sabe direito quais são as coordenadas, não sabe como produzir, não produz, ele vai falar que o time é ineficiente e vai virando o quê? Aquela bola de neve. 7º item. 7º. Oh, tem item aí. Tem item. Isolamento. O líder, muitas vezes, ele vai se sentindo isolado. Porque ele vai falar para quem que ele está se sentindo mal, desconfortável. Tem aquela pressão da empresa que se ele falar para a hierarquia para cima, né? Para a hierarquia acima, ele vai ser taxado de incompetente. Ele não pode falar para o pessoal que está hierarquicamente abaixo dele, porque senão ele vai ser um fraco. Né? E nem para os coleguinhas, porque os coleguinhas vão divulgar isso na Rádio Peão para cima, para baixo, para o lado. Aí né? passa. Então ele acaba ficando isolado. Sozinho, perfeito. E esse isolamento gera o quê? A solidão, a falta de ter com quem conversar, com quem desabafar. O quê? Esgotamento emocional. Vai crescendo. 8º. Mais um. Falta de controle. Vai até onde isso aqui? 25, não? Falta de controle. Explode por qualquer coisa. Sim. Explode no trânsito, explode com a criança, se tem filho, com o animalzinho, com o colega, com a equipe. Exato. Ele perde o controle de tudo, inclusive de si mesmo. As pessoas começam a ficar enfesadas, ou seja, ressecadas. Param de ir ao banheiro fazer o número 2 todos os dias. Começam a ter uma digestão lenta, uma digestão ineficaz, começam a ter refluxo. Então, são várias intercorrências que a falta de controle emocional vai gerando na vida dessa pessoa. Logo, conflitos interpessoais. Perfeitamente. Entendeu? É o 9º, né? É o 9º. Tô contando aqui. Chega em casa, a mulher pega e fala assim, meu bem, aconteceu. Já manda calar a boca, dá um passa fora na mulher.
A mulher fica chateada, vai pegar e vai gritar com o filho que o pai não pode, que o pai está nervoso. O filho pega e fala assim, mas mamãe... E aí pronto, gera o quê? Uma rede de conflitos. Aí fica todo mundo mal-humorado junto, né? Exato. E na empresa já nem vou comentar, que já está tudo lá Já complicado. estragou. E aí o que muitas vezes acontece? O camarada pede demissão. Achando que o problema está na empresa. Que o problema está na empresa. Ou a empresa não sabe lidar com aquele colaborador Perfeito. e dá área para o colaborador. Já. O trabalho dele já não é mais necessário para o mundo, para o sistema. É. Ele sai fora do sistema. Então, o que começa a acontecer? Ele vai ficando com essas mudanças constantes. Aí ele entra numa outra empresa, reproduz aquele mesmo escopo de comportamentos e sai. Perdas financeiras começam a ocorrer, vícios começam a se efetivar, vícios em medicação, em drogas lícitas e não lícitas, em Sim. medicação para dormir. Então, começa toda uma sequência de desequilíbrios que vão gerando o quê? Mudanças constantes, inclusive de humor. Tem mais? É complicado, né? Agora, você pensa todos esses 10 fatores combinados Uhum. neste mundo que nós estamos vivendo. Loucura total. Mundo digital, onde todo mundo tem que ser estrela, brilhante. O que a gente tem? A gente tem pessoas absolutamente tristes, infelizes, doentes, sem procurar ajuda, sem procurar tratamento. É esse o cenário que nós Isso é temos. muito sério, né? Isso é muito sério e aquela coisa, né? Se você está se sentindo assim, se você se identificou com vários desses pontos aqui, desses 10 pontos que a gente comentou, faz um comentário aí, comenta, entra em contato com a gente, né? E se não for com a gente, que seja com outra pessoa, mas que se ajude, né? De repente você está envergonhado, tá, alguma coisa, né, alguma coisa desse tipo, não quer entrar em contato com as pessoas à sua volta, manda uma mensagem para cá. A doutora Mel vai conversar com você. Sim, com certeza vou. Com certeza vou. E vou te ajudar. Porque esse é o meu trabalho, esse é o meu propósito. O assunto é tão sério que eu trouxe dados estatísticos, Márcio, Sim. para isso. E eu vou até ler agora muitos deles. Então, para vocês terem uma ideia do quanto é alarmante. O impacto generalizado da síndrome de burnout afeta 30% dos trabalhadores brasileiros, representando aproximadamente 28 milhões de pessoas hoje, agora, neste momento, numa condição caracterizada por exaustão física e emocional, resultante de estresse crônico no trabalho. Dados Essa atuais, fonte, né? Sim, dados Julho desta de semana. 2024. Isso vem da Central dos Sindicatos Brasileiros. Olha só. Esse dado. Outro dado. Pandemia. Teve um aumento expressivo na pandemia, principalmente entre nós meninas, nas mulheres. Uma pesquisa feita pelo Datafolha, encomendada pela plataforma Zen Club, revelou que 68% das mulheres se sentiram sobrecarregadas com o trabalho durante a pandemia. Por quê? Porque nós trabalhávamos nas nossas profissões, cuidando da casa, e os filhos estavam lá, para quem tem filhos, cuidar da educação deles, da alimentação deles, do comportamento deles, todo mundo confinado. Isso não foi brinquedo. Em comparação a 56% dos homens. Esses dados vêm do Instituto de Psicologia da USP. Outro dado importante, líderes de TI. Márcio. Oi. Isso é com você. Não, sou só de TI. Profissionais de tecnologia da informação, TI, foram particularmente afetados. Um levantamento realizado com profissionais de TI mostrou que 81% sentiram maior frustração com o trabalho
63% relataram aumento nos conflitos com os colegas e 84% tiveram dificuldades em se desligar do trabalho. Central dos Sindicatos Brasileiros forneceu esse dado. Por quê, gente? Porque como você está trabalhando em casa, você quer dar maior resultado. Então, muitas vezes, as pessoas trabalham horas A mais, excedentes que não estão em banco de horas, não estão em nada. Não, simplesmente. Houve muito medo, e aí eu, como um profissional de TI, houve muito receio naquele momento, porque o home office não era unânime, né? E aí, quando todo mundo teve a obrigação de ficar em casa, né, quieto em casa, teve um negócio também que você, às 6 horas, né, teoricamente o horário de trabalho é até às 6, às 6 horas você não saía do emprego, você não fechava o notebook e ia embora, né? Você ficava lá. E aí, o medo de perder o emprego na pandemia fez com que você não se desligasse de verdade, que acho que todo mundo deve ter passado por isso, né? Porque, e agora? Né? É o e agora, porque a gente estava numa situação de insegurança 100% para todo mundo. Na verdade, a pandemia trouxe esta pergunta. É. E agora? A musiquinha, né? E agora, José? Né? Foi assim, e agora? O que será de nós? Exato. Porque você olhava os noticiários, o mundo parado. O que será? O que será, que será? Né? Então, as pessoas ficaram nessa exaustão, nessa angústia por muito tempo. Muito tempo. Então, a gente queria mostrar serviço mesmo, mostrar que se sentir importante, né? Então, isso aconteceu realmente e aí tinha aquela outra versão, né? A gente antes fechava o notebook e saía do trabalho. Agora o trabalho está em casa. Né? Também tem essa questão, ou seja, você simplesmente acorda, abre o notebook e começa a trabalhar, e se você não tiver como é que chama? A organização, né? A priorização, você realmente não vai fechar o seu notebook às 18 horas. Até porque, Márcio, é aquilo que a gente já falou em alguns podcasts passados, né? A pessoa não faz o ritual para o começo. Isso, exato. O durante e a finalização do dia de trabalho, sim. né? Então já acorda, fica de pijama e vai o dia e passa o dia e vai. Não funciona assim. Não. Eu, por exemplo, eu já falei aqui, acordo, tomo banho, ponho uma roupa tranquila, que eu vou ficar em casa, obviamente. Não vou pôr nada social para sair. Vou ficar em casa. Mas tem o ritual. Acorda, toma banho, toma café, aí senta lá, começa a trabalhar. Aí ele fala assim, meu sino, me deixa. Me deixa. Eu falo, bom trabalho, marido. Vamos lá, Márcio. Então vamos lá, Mel. Quais são os sinais de alerta que os líderes devem estar atentos em suas equipes? Porque isso não chega assim, né? Acordou, tô com burnout, né? Isso vem acontecendo, tudo tem sinais, né? Sim. Como é que é isso? Eu vou dizer o seguinte, Márcio. Entendendo que todo ser humano nasce líder. Opa! Portanto, esses sinais podem estar em qualquer pessoa. Inclusive em você. Líder, participante de equipe, pessoa que está fora do mercado de trabalho, empreendedor, dona de casa, estudante. Qualquer um de nós pode ter esses sintomas. E diante deles, liga o sinal de preciso me cuidar. Primeiro deles eu já falei e volto a repetir. A exaustão emocional. Sim. É aquela exaustão, aquela fadiga, aquela irritabilidade, aquela dificuldade de conversar com o outro começa a falar, você fala que chato, tudo é cansativo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a despersonalização, que eu já falei também. Você começa a ficar com atitudes negativas e cínicas em relação ao trabalho, em relação ao jeito da pessoa, do líder ser, do colega ser, começando até a ser indelicado e preconceituoso em muitas das interações. Uau. 3, diminuição do desempenho. Você começa a receber feedback e o seu feedback começa a ser não tão positivo. Você não cumpre prazos, você não tem a disciplina, a pontualidade, entrega trabalho sem qualidade, sem a qualidade ideal que você sempre tinha por padrão, não sente motivação para ir ao trabalho.
Você fica muito disperso no trabalho, então, esse é o item 3. Quarto, o isolamento. Cada vez mais você fica fora do meio social. Não vai às festas, às reuniões, não participa das conversas, está sempre distante e reclama. Ai, desculpa, eu estou muito cansado. Desculpa, eu não prestei atenção. Por favor, repete o que você disse, né? Que demonstra que você está num outro lugar. Problemas com sono, insônia, que é a insônia, então você dorme, acorda e fica com o olho seco, igual desenho animado, aquele olho todo rachado, vidrado. Dificuldade para dormir, fica omeletando na cama e não dorme. Ou dormir demais e não conseguir acordar. Isso também é um outro dado. A pessoa dorme, acorda e fala, eu estou com sono, e dorme de novo, e vai no transporte público dormindo, chega no trabalho, qualquer coisa tá ali dando cabeçada com problema com sono. Sim, outros sintomas físicos, dores de cabeça, dificuldade de digestão para evacuar, retenção de líquido, tensão muscular, palpitações, bruxismo, são sinais. O refluxo, problemas cognitivos, dificuldade de se concentrar, de manter o foco, falha de memória para coisas importantes, dificuldade para tomar decisão, dificuldade para se fazer presente na reunião. A reunião está acontecendo e você está ali assim com o olho aberto, de repente a pessoa te faz uma pergunta, você vê a boquinha da pessoa mexendo, e você fala, desculpa, eu fiquei desatento. Esse é um outro dado. Perda de sentido de realização. É aquilo que eu já comentei também, a pessoa não se sente realizando nada, tendo sucesso em nada. Não se sente ativo, eficaz, eficiente. Não, se sente prostrado. E negligência pessoal. A pessoa para de tomar um banho, de cuidar das unhas, do cabelo, da higiene de maneira muito clara, da dieta. Começa a beber demais, a comer demais, comidas muito calóricas. Esse descaso, essa negligência pessoal se efetiva muito. Aquele homem que sempre andava bem barbeado, o cabelo bem cortado, tal, e de repente ele começa a deixar o cabelo crescer, vai ficando aquela coisa estranha, esquisita. A barba crescendo, esquisita, aquela coisa bem sem higiene, sabe? A pessoa andava sempre bem arrumadinha, de repente começa a andar de croque para cima e para baixo. E às vezes, até no momento em que tem que se apresentar no ambiente social, essa pessoa também vai de uma forma mais relaxada. Não é o despojado, é o relaxado, o sem cuidado. Essa negligência pessoal, inclusive, se efetiva nas relações interpessoais. A pessoa fica negligente com o outro, com o parceiro. Tá bom, a pessoa está falando, não dá atenção, não faz carinho, entendeu? Não lembra das datas, não faz nada em relação ao agrado à outra pessoa. Porque se você não faz por você mesmo, não faz pelo outro. Tudo isso aqui, todos esses sintomas, né? Todos esses sinais que você passou, é claro, nós estamos falando de burnout para líderes, né? Uhum. Mas isso daqui se assemelha bastante a um quadro depressivo. Sim. Né? A uma questão de depressão mesmo. São duas coisas diferentes ou é o caminho, uma é o caminho para a outra ou a outra é o caminho a para outra é o uma. caminho para uma? Como é que é isso na relação entre burnout e depressão? Boa pergunta, hein, Márcio? Eu sou demais. Por isso que eu casei com você. Na verdade, Márcio, depressão, ela também não é uma coisa só. Sim. Ela é uma somatória de coisas. De sintomas, né? Uhum. O burnout pode levar à depressão. Ok. Então, quando uma pessoa chega num quadro de depressão, a ponto que ela precisa tomar medicação, ela já passou do burnout. Ela já passou do burnout. Perfeito. Ela já foi. É um túnel, né? Você vai descendo, igual o Poço da Alice no País das Maravilhas. Sim. Você vai caindo, 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 caindo,
caindo. Infinitamente. Chegou lá embaixo, é a depressão. E Perfeito. dentro da depressão existem os estágios da depressão. Assim, aí você entra, mudou o estágio e aí você tem toda uma Tem grade novo lá túnel, também, Novo túnel. Ou seja, você pode ir mais para baixo ainda. É. Tá certo. Muito bem. A escalada ao topo de uma carreira pode ser comparada a escalar uma montanha, cheia de desafios e armadilhas. Quais são alguns desses desafios enfrentados pelo líder ao retornar ao trabalho após uma crise de burnout? Ai, Márcio. Ai, Márcio. Inclusão. Respeito. Uhum. Respeite a minha dor, sabe aquela Sim. coisa? Respeite a minha dor. Quando a pessoa volta para a empresa, essa pessoa precisa ser recebida com respeito, com acolhimento. Ela não teve o burnout porque quis, né? Na verdade, a gente não tem uma doença porque a gente quer, né? Ah, eu Exato. quero ficar gripado hoje. Exato. Então, vamos falar sobre vários pontos de vista. RH. O RH tem que ter clareza que essa pessoa está retornando para a empresa, mas que ela foi procurar um processo sério de autoconhecimento. Perfeito. Eu não estou falando esses Deixa pra lá. players de mercado aí que prometem aquelas coisas, Jesus, aqueles milagres de Deus. Não, eu estou falando um processo sério de autoconhecimento, Sim. mudança de hábitos. Ciência, né? Ciência, Estamos falando de ciência. Ciência. Mudança de hábitos para que a pessoa possa aprender a gerenciar de modo saudável o seu estresse, a sua ansiedade, a sua rotina de trabalho, que é esse o trabalho que nós fazemos com uma pessoa que está em burnout. Fazer com que ela se conheça para entender quais são os hábitos que ela tem, que ela precisa mudar, e para ela mudar os hábitos, ela precisa mudar os sentimentos que ela tem em relação àquilo e mudar o pensamento que ela tem em relação, para que ela possa administrar o tempo, administrar os conflitos, administrar as dificuldades, ter as suas prioridades. Ok. Então, esse é um dado importante do ponto de vista do RH. É imprescindível também que a empresa tenha clareza de quais são as falhas dela, empresa, com aquela função, com aquela posição hierárquica. Quais são as exigências que estão demais? Quais são as expectativas criadas em excesso para aquela posição? Então, a empresa também precisa rever isso, né? E um terceiro momento é essa pessoa que está retornando, ela aprender a lidar com as expectativas da empresa e dos colegas ao retorno dela. Sim. Porque aquelas pessoas estão esperando que ela volte maravilhosa, bem, e muitas vezes ela ainda não está totalmente bem. Ela está reaprendendo a fazer a sua gestão. Porque, na verdade, Márcio, é interessante falar isso, né? Me ocorreu agora. A pessoa que entra no burnout e que vai para a depressão, ela não tem autoconhecimento. Então, ela não sabe fazer uma autogestão dela, nem como pessoa, nem como profissional, nem como alguém que se relaciona afetivamente com uma outra pessoa. Ok. Então, quando ela retorna para o mundo corporativo, ela está retornando para reaprender as suas atividades com essa nova forma, com essa nova mentalidade. Então, esse processo todo de acolhimento é importante para que isso se efetive, para que isso seja feito de maneira segura. Ok. Quais são as estratégias, então, que você recomenda para os líderes evitarem o burnout, evitar chegar nesse ponto? Autoconhecimento. Esse é o próprio. Autoconhecimento. 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 Várias vezes, inclusive. Várias vezes, inclusive. Definir limites. Nós já falamos sobre isso em outros podcasts. Essa atividade é prioridade, ok. Essa outra também é prioridade, será feita após essa, tudo bem? Não. Então eu preciso delegar isso para alguém, porque senão eu não vou ter esse resultado. Não vou conseguir fazer isso. Terceiro, habilidades na gestão de tempo. O que é urgente, o que é importante e aquilo que eu posso fazer depois. Promoção do autocuidado, atividade física, meditação,
Oração. Gente, até a sua prática religiosa é autocuidado, viu? Ah, isso é mesmo. É autocuidado. Então, quando você ora, você fala, você pede, você briga, você reclama com a pessoa, né? Você Com a agradece, pessoa, com o né? Criador, ou você agradece muitas vezes. Em geral, as pessoas mais brigam e pedem do que agradecem. É. Na meditação, é a hora de você fechar a boca e abrir os ouvidos para escutar o que ele vai estar falando. E aí dá-lhe, né? Porque às vezes vem umas broncas por aí. E tá tudo bem. Então, é autocuidado também a prática da sua fé, seja ela qual for. Seja ela qual for. Eu respeito a sua fé. Respeite-se também. Autocuidado é importante. Ter uma rede de apoio. Essa rede de apoio pode ser os amigos, a família. E eu encontro muito isso entre os meus mentorados. Não é a família, não são os amigos. Sou eu, enquanto mentora. Ótimo. E tá tudo bem, porque eu fico ali, acompanho mesmo o meu mentorado 24 horas do seu dia, 7 dias por semana. E isso não é propaganda, gente. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa no final de semana e ela, pera, um minuto. Alguém falou alguma coisa que precisou da atenção dela e aquilo tinha uma urgência, uma Sim, necessidade, sim. e ela Não vai lá, para Não e é responde. dependência. É, Eu não é não dependência. crio mentorados dependentes. Pelo contrário, são todos independentes. Mas a hora que eles sabem que eles precisam daquela palavra, daquela bronca, muitas vezes, daquela risada, daquela brincadeira, eles sabem que podem contar comigo. E depois de um tempinho de mentoria, eles vão começando a expandir esses vínculos com outras pessoas confiáveis e confiantes, né? Práticas de mindfulness, né? De estar presente, de clareza mental. Então, praticar a meditação, tai chi, atividade física, caminhada, hobbies em geral são muito importantes. Uma comunicação aberta e honesta. Dizer no trabalho, dizer para as pessoas o que é que você está sentindo de verdade em relação a si mesmo, né? Outra questão importante, metas realistas, é aquilo que eu falei, um passo de cada vez. Então, para que eu tenha metas realistas, o que eu preciso fazer? Eu te dei a dica sobre isso no primeiro podcast. É isso aí. Vai lá e assista. Escute o podcast número 1. Incentiva a cultura organizacional saudável. O que é uma estrutura organizacional saudável? Que tenha espaço para o ócio criativo, que estimule esse funcionário nas estratégias Pomodoro, por exemplo, que é aquele descansinho no período de 1 hora, a gente já falou sobre isso também em podcasts passados, que estimule a questão de ter jogos no ambiente de trabalho para que as pessoas possam se desestressar com responsabilidade, né? E o aprendizado contínuo, a melhoria contínua, a leitura de bons livros, fazer cursos, se manter atualizado. E isso envolve, inclusive, o autoconhecimento. Porque quanto mais você se conhece, mais você se potencializa. E quanto mais você se potencializa, você tem muito mais conhecimento e estratégia para lidar com as outras pessoas. E o papel das empresas na prevenção do burnout? Já comecei a falar até sobre isso, né? Foi. Que é a questão da Entre os cultura, funcionários. a cultura da saúde mental, que é importante, valorizar a questão da cultura da saúde mental, que é a valorização do bem-estar. Sim. Então, ambientes de trabalho mais assim, humanizados, com plantas, com espaços para jogos, para uma diversão, para se expressar. Há muito tempo atrás, mas há muito tempo mesmo, isso aí deve ter uns 20 anos, a Microsoft foi inovadora nesse tipo de coisa, né? Então, agora é meio até comum a empresa ter uma área para descanso, um ping-pong, alguma coisa assim para o pessoal fazer na hora do almoço. Mas há mais de 20 anos a gente ouve falar que a Microsoft, principalmente nos Estados Unidos, aqui também tem. Tem um andar lá totalmente direcionado a esse tipo de coisa, a interação pessoal entre jogos, brincadeiras, xadrez, damas, seja lá o que for. E eles tinham inclusive academia. A gente chegava essas notícias aqui no Brasil, a gente, que legal, né? Quando é que isso vai aparecer por aqui, né? Quando é que eu vou ter quando é que eu vou poder trabalhar numa empresa
que tem a academia interna e que eu posso descer lá e... né? Há uns 32 anos atrás, tinha uma agência de publicidade aqui em São Paulo, chamava Salles. Uhum. Ficava ali na Borges Lagoa. E ela tinha parte de um andar só de ócio criativo para todos os funcionários da empresa. Não era só para o publicidade é pra pessoal todo da mundo, criação, é. era para todos, para que todos pudessem estar sempre num clima gostoso Sim. de saúde mental. Isso, na época, era tido, porque eles são os criadores das coisas. Não, isso é necessário. É necessário. Né? A gente já falou sobre isso em ócio criativo, né? Da importância sobre isso. A gente ter também os treinamentos, né? A empresa dá treinamento, sensibilização, às vezes treinamentos curtos, de mindfulness, de sensibilização, para quebrar o gelo entre as pessoas da equipe, é importante. Políticas de prevenção, então assim, olha, tal funcionário ele está começando a não entregar adequadamente, já mandar para o psicólogo direto, a empresa ter esse tipo de trabalho, que seria o apoio psicológico, uma terapia, um aconselhamento, o próprio coaching é importante nesse momento. Sim, sim. O programas de bem-estar, workshops, gestão de estresse, meditação, aulas de meditação, para as pessoas terem esse tipo de ferramenta à disposição. O ambiente de trabalho, ou seja, você não pode ter só baias com as pessoas ali sentadas como se fosse linha de produção, mas ter um ambiente agradável, um ambiente humanizado para essas pessoas, né? E aí, Márcia, aquilo que eu falei, você pode ter uma pessoa tecnicamente boa, mas você precisa capacitá-la para ocupar as posições de liderança. Isso é muito importante também. Avaliação, o feedback é importante. Uhum. E estar sempre próximo do funcionário para saber em que a empresa pode melhorar. A qualidade da presença deste colaborador, deste funcionário dentro dela. Perfeito. É isso, né? Líder escalador. Reveja esse episódio porque ele ficou realmente cheio de conteúdo, né? Escute novamente com critério, anote no seu caderno de insights os itens, as características e os sintomas que você percebe em você e busque ajuda, né? Clique no link que está na descrição e agende um papo estratégico com a Mel. Tenho certeza que você vai gostar e ela vai poder ajudar você nesse quesito. Não só nesse quesito, como em outros também. E como diz o dito popular, é melhor prevenir do que remediar, né? É sempre melhor a gente se prevenir a doença, né? Cultivar a saúde mental começa com um simples ato, a decisão de fazer diferente. E melhor, com mais inteligência e com mais saúde. Encerrando esse nosso podcast, eu acredito na inteligência humana que capacita a todos nós, para enxergarmos além das aparências estéticas, étnicas, gênero, etarismo, religião, conta bancária, posição hierárquica, doenças, enxergar a outra pessoa como um reflexo de quem nós somos. A dor do outro pode ser a minha daqui a pouco. Ou a dor do outro pode ser aquela que eu já superei. Ou ainda, a dor do outro é o meu alerta para que eu comece a mudar agora, de uma forma inteligente. Puxa, Mel, mas isso é difícil. Sim, é um aprendizado constante, só que é possível, plenamente possível. Então eu trago à vida agora Denis Diderot, um filósofo francês que defendia o conhecimento racional e científico, difundindo o iluminismo pelo mundo. Ele viveu de 1713 a 1784. E ele disse: a ignorância não fica tão distante da verdade quanto o preconceito. Vem pro topo, a gente se encontra na próxima semana. Bora.